Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio, esse é especial, porque esse aqui é um micro episódio, ele vai ser um pouco mais curtinho, mas é com um tema muito importante. Tenho recebido algumas dúvidas lá no Instagram, no LinkedIn, das pessoas falando sobre gestão do tempo, mas quem mais me chamou a atenção para essa pergunta foi o Robinho, que trabalha aqui com a gente. Fala, Robinho, um abraço para você aí. Obrigado pela sua dúvida e tenho certeza que ela vai ajudar muita gente, né, Bia? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É isso aí, Milton. É um assunto muito relevante, né? Hoje em dia as pessoas têm que lidar com muitas tarefas, muitas funções, então é um tópico aí bem relevante. Então é isso aí. Então o objetivo desse episódio em especial é ajudar você a priorizar as atividades do seu dia a dia, evitar o estresse no trabalho e ter o foco, né? Que é um dos principais desafios do nosso século, com tantos aplicativos, tantas redes sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, é coisa que não acaba mais. E o Robinho tava falando aqui pra gente que ele tava com uma dificuldade de fazer gestão de tempo, porque ele tá com muita demanda aqui na Workstars. Então, se não conhece a Workstars, fica até o jabá pra eles, que é o nosso estúdio produtora que ajuda a gente a construir o Venture Fellows. E aqui a gente vai trazer pra vocês 4 passos que são muito simples de fazer, que pode mudar completamente o resultado que você entrega para sua empresa e até para você que está captando recursos para sua startup, né, empreendedor? Então, a gente sabe que quando você está captando recursos para startup, normalmente você tem que fazer isso um ano antes de você precisar do dinheiro, pelo menos, né? Você tem que ter 12 meses aí antes de captar de planejamento para ter relacionamento com os investidores e fazer captação de recursos. E a gente sabe que nesse momento é um puto estresse, porque você tem que operar o seu negócio e ainda você também tem que captar recursos para você manter a rodinha girando da sua startup, né, Bia? Bom, para a gente começar, eu vou pedir para a Bia falar qual que seria o primeiro grande passo para a gente cuidar melhor do nosso tempo. Bom, o primeiro passo é bem simples, na verdade, é você fazer, parece óbvio, né? É você fazer uma avaliação da situação hoje. Então, você entender como que está a sua alocação de tempo atual, quanto tempo você gasta em cada uma das suas demandas. Isso você pode utilizar o calendário, o pessoal mais old school pode usar a agenda. Tem até aplicativos que fazem esse controle de tempo aí de cliques e tal, para você entender quanto tempo, quanto de energia você está dedicando, né, para cada uma das suas atividades. E você vai conseguir depois, né, avaliar se isso está adequado, né, aos objetivos que você quer alcançar. E também a alocação, né? Será que sou eu que deveria fazer essa atividade? Então, acho que esse aí é o primeiro passo, entender a situação atual. Eu vou falar como que eu faço. O que eu faria, você que está começando a fazer isso, gestão de tempo? Primeiro passo, pegar lá seu Google Agenda, né? No caso lá na Venture People a gente usa o Google Calendar. Pega lá o Google Calendar no seu dia a dia. Você vai acordar, você vai começar a trabalhar, você vai entrar lá, você tem uma tarefa para fazer. Beleza, faz a tarefa. Deu uma hora, revisita seu calendário, coloca lá. Nesse primeiro horário eu fiz leitura de notícias. Pra gente é importante estar atualizado. Legal. Parte para a próxima tarefa. Segunda tarefa, entrevistas, e vai anotando tudo aquilo que você faz. Esse passo é fundamental e ajuda muito o Google Calendar. Eu amo o Google Calendar, tem gente que prefere planilha, que nem a Bia falou, mas no meu caso eu fiz pelo Google Calendar. Então quem trabalha comigo sabe que a agenda é aberta, vai ver lá o que o Milton tá fazendo. Se eu vou no banheiro é capaz de a pessoa tá vendo que eu tô indo no banheiro lá. Feito isso, você vai categorizar cada atividade que você está fazendo. Então, por exemplo, primeiro horário, notícia. Então, autodesenvolvimento. Vamos categorizar dessa forma. Segundo, entrevista. É o core do nosso trabalho, né? Entrevistar gente para contratar para as startups, para os nossos clientes. Então eu colocaria lá em entrevistas, categoria entrevista mesmo. Tem uma outra categoria que eu poderia colocar? Comercial. Poderia colocar também a categoria musculação, que eu cuido da minha saúde e gosto de colocar musculação. Então, categoriza tudo. Nesse primeiro momento é importante você saber o que você está fazendo hoje. Então não é para você se puxar, não, eu vou gastar tantas horas por semana. Não, essa não é a hora de você fazer isso. Essa eu diria que no passo 1 é o diagnóstico, né, Bia? Exatamente, é entender a situação atual antes de pensar em fazer qualquer reflexão, é a situação atual mesmo. E ela vai permitir, né, que a gente passe aí para o nosso terceiro passo, que já é você desenhar um plano de ação, né, que esteja orientado aos seus objetivos. Então, acho que até eu colocaria aqui um 2.5, que é saber quais são os seus objetivos, né? Acho que isso é mais importante do que sair fazendo alterações na sua rotina sem pensar muito. Então, entender o que tem que ser uma prioridade para você naquele primeiro momento.
Com certeza. No segundo passo, só complementando a gente pro terceiro, tem um ponto importante, que é você colocar no papel como que você gastou. Depois de uma semana que você faz isso, o recomendado é você fazer por uma semana essa categorização. Você vai ver aonde você gastou seu tempo e qual o impacto daquela ação teve na sua agenda. Então, por exemplo, a gente sabe que pra gente é muito importante entrevistar. Eu quero ter a maior parte do meu tempo entrevistando, porque é isso que gera valor pro meu cliente e gera valor pro meu negócio, né? Provavelmente, se você tem um modelo de negócio, você vai ter a sua prioridade. Você categorizou, mediu, legal. Você já sabe, você vai descobrir qual é o padrão da sua agenda. Feito isso, falando um pouquinho do terceiro passo que a Bia colocou, é o plano de ação. Então você vai pegar todas as categorias que você mapeou, que você faz no dia a dia, e você vai refletir sobre elas. Poxa, qual é o tempo mínimo? É o mínimo, tá, pessoal? Qual é o tempo mínimo que eu preciso gastar por semana com esse tipo de atividade, dessa categoria, tá? Então vocês vão fazer isso. Poxa, eu estimo que eu preciso gastar pelo menos, a semana tem quantas horas? 8 vezes 5, dá 40 horas, mais ou menos? Vamos supor que 50% do meu tempo tem que estar em entrevista. Então eu já sei que o mínimo eu tenho que estar conseguindo preencher minha agenda com entrevistas. E aí você vai colocando lá o tempo para musculação, o tempo para relaxar, o tempo para fazer comercial, o tempo para fazer planejamento, o tempo para você executar projetos de longo prazo. Você vai colocar tudo isso no papel. Feito isso, você vai ver que cada categoria tem um impacto. E qual é aquele que tem o maior impacto? Retorno sobre o investimento, né? Existem outras formas. Falando um pouco sobre retorno de investimento, falando de impacto, você tem que encarar o tempo como investimento, como se fosse um investimento de longo prazo. Então, para onde que vai o seu tempo para você ter um maior retorno? O investidor quer isso. Você é o investidor da sua carreira. Aonde é que eu vou colocar meu tempo para gerar mais valor para minha empresa e para as pessoas que estão próximas de mim? Então, você vai fazer isso, tá certo? Vamos para o quarto passo? Quarto passo já é partir para a execução, né? E a gente recomenda aí a realização de sprints, então determinar o tempo que você quer passar em cada uma das atividades. A técnica do Pomodoro pode ajudar bastante, que seria você focar por 25 minutos em uma tarefa e depois fazer uma pausa, você, enfim, tomar uma água, tomar um café por 5 minutos. E aí, dessa forma, você consegue se manter focado, né, naqueles 25 minutos, não ter nenhum tipo de distração, realmente focar naquilo que você está fazendo e depois, nos últimos 5 minutos, você pode fazer uma pausa para depois voltar com tudo. Show de bola, é isso aí. E quando a gente olha para a técnica do Pomodoro, eu queria deixar 3 pontos claros nesse processo. O primeiro processo é você reserva um horário para cada coisa que você vai fazer, como eu falei para vocês. Então vamos supor, gastei 50 horas com recrutamento e seleção. Beleza, você vai alocar isso ao longo da semana. E planeja isso na semana anterior. Chega lá, sexta-feira, acabou o dia, já planeja a semana seguinte para você saber o que você vai fazer e que horas que você vai fazer. Então você pega e bloqueia esses blocos. Depois que você bloqueia esses blocos de horários, você vai categorizar cada bloco. Então, por exemplo, você pode categorizar um bloco de 25 minutos, como a Bia falou, ou você pode fazer de 50 minutos, uma hora, que é o que eu prefiro. Eu gosto de sprints um pouco mais longos, isso vai depender de você. Tem o Raoni Rossetti, que trabalhou comigo na XP, ele fala muito de rounds, que ele tem um modelo muito legal de gestão de tempo também, recomendo vocês seguirem ele. Vou deixar aqui na descrição também o link dele para vocês seguirem ele, que vale a pena aprender com ele, em que você vai colocar esses blocos categorizados. Dentro desses blocos você categoriza, e aí dentro da categorização você vai colocar a lista de atividades. Qual é a atividade que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, na entrevista, você tem um bloco, você colocou a entrevista. A entrevista vai demorar de 30 minutos a 50 minutos, depende muito de candidato para candidato. Terminou essa entrevista, eu sei que eu tenho uma etapa que eu tenho que escrever reporte. Então eu já sei que dentro da categoria entrevista eu vou ter entrevista com o candidato e escrever reportes. E depois até envio dos reportes para os meus clientes, tá? Então esse é um belo exemplo que eu daria para vocês. Lembrando, Pomodoro é só um exemplo, existem outras técnicas também de otimização do tempo, e eu garanto que se você implementar esse passo a passo dentro do seu dia a dia, é muito natural que você gere mais resultado para sua empresa e para você que é empreendedor, que está captando recursos, vai dar qualidade de vida para você, né? No final, quando a gente fala de desafio de tempo, a gente está falando do profissional, mas tem o pessoal, né, Bia? Sim, voltando um pouco no ponto do planejamento, eu acho que, pelo menos num primeiro momento, é mais interessante você superestimar uma atividade, ou seja, você achar que você vai gastar mais tempo e no final conseguir concluir ela antes e sobrar alguns minutinhos, do que subestimar e você se ver numa situação um pouco mais complicada ali, às vezes com uma atividade mais urgente. Então, superestime, coloque ali uma gordurinha, se sobrar um pouco de tempo, isso vai ser
melhor, pelo menos no começo, e como o Milton colocou, é um exercício de autoconhecimento. Para ele, os sprints maiores tendem a funcionar mais. Você só vai saber o que funciona melhor para você na prática. Então, começa aí nessa faixa e depois vai adaptando para o que funciona melhor. Gente, é modelo startup, PDCA, Plan, Do, Check and Act, ok? Então vamos planejar, vamos fazer, vamos acompanhar e vamos entrar em ação. É um aprendizado que você vai ter sobre você, na real, né? Quando você for fazer isso, você vai aprender muito sobre você também, como que você gasta seu tempo. Quando eu fiz a primeira semana, esse exercício, eu falei, gente, como eu gasto tempo olhando o WhatsApp. O WhatsApp é um detrator, assim, ferrado, porque eu lido com cliente, eu lido com família. Então, coloca o tempo lá eu coloco WhatsApp e e-mail. Eu falo assim, essa vai ser a hora de tirar da frente o WhatsApp e o e-mail das informações mais prioritárias, né? Priorize também, pega as atividades, sempre coloca ela primeiro dentro dessa categoria. Uma outra dica é saber, né, fechar as janelas do Note para que você consiga realmente focar naquilo que você está fazendo. Mas uma coisa que a gente discute bastante no dia a dia, né, fora essas interrupções que às vezes a gente não tem muito como controlar, mas é normal que a gente seja interrompido também por outras pessoas, né, pessoas com demandas, com dúvidas e esse tipo de situação. E falando um pouquinho de interrupções, a gente tem uma outra recomendação legal, que é como proteger o seu tempo das outras pessoas, né, Bia? Exatamente. É natural, né, que as pessoas venham ali com demandas, com perguntas, e a gente tem algumas dicas para essa situação também. Então, muitas vezes é necessário dizer não. Então, quando vier uma demanda nova, avalie, né, se realmente você consegue se comprometer com aquilo naquele momento. Se não for o caso, o ideal é que você educadamente, né, explique para a pessoa que você não vai poder se comprometer com isso. Uma solução, né, pode ser você delegar essa atividade, então eventualmente você orientar a pessoa que procure uma outra pessoa do seu time ou um outro parceiro que consiga te ajudar nessa situação, ou até mesmo sugerir uma mudança, pensar em um outro horário, a gente pode discutir sobre isso no almoço amanhã, enfim, buscar ali alternativas, né? E, eventualmente, também sair de conversas, né? Então, por exemplo, às vezes você tá ali, principalmente pensando ali numa situação, num trabalho presencial, você tá ali no café ou tá entre reuniões. Se você precisa sair da conversa, saia. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Mas não precisa ser um grande problema. Só você lidar com maturidade, pedir licença e tocar dali. Então, só colocando alguns pontos importantes de como priorizar e focar. Isso acontece muito no dia a dia lá na Venture People. A gente é muito acionado por muita gente. E falando, não, é sempre desafio. E como que a gente controla isso? Com algumas perguntas. Primeira pergunta, isso está de acordo com as prioridades da minha empresa? Segundo, isso está de acordo com as minhas prioridades pessoais? Terceiro, se eu falar não, eu vou entrar numa fria no meu relacionamento, eu vou estremecer um relacionamento legal que eu tenho com alguma pessoa? Você tem que considerar isso. E aí, sobre essas perguntas, se para qualquer uma dessas perguntas a resposta for não, você já sabe o que fazer. E se for sim, aí você reflete dentro da sua lista de prioridades. É isso aí, então a gente espera que essas dicas ajudem, né, o pessoal que está aí buscando uma maior eficiência, maior produtividade. Não esqueçam de mandar as recomendações de assuntos aqui para a gente discutir, a opinião de vocês é muito importante. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e a gente espera vocês na próxima. Exato. Só para fazer um breve resumo então, os 4 passos. Primeiro, entende o seu contexto atual. Segundo, descobre seus padrões. Terceiro, faça um plano de ação com metas. E quarto, aplique alguma técnica, tipo, por exemplo, o Pomodoro. Tá bom, pessoal? A gente vai deixar um template aqui na descrição do vídeo do YouTube e do Spotify. Vocês podem acessar lá de como que a gente faz uma organização de agenda no próprio Word mesmo, tá? Mas a minha recomendação é o Google Calendar, que é mais cômodo, ou o próprio calendário do Outlook. A gente fica por aqui. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Obrigado, Bia, pela sua colaboração. E vamos para a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.